No episódio anterior, você viu como o presidente Marechal Deodoro da Fonseca e o ministro Rui Barbosa, querendo modernizar o Brasil, acabaram criando uma grave crise econômica que levou à primeira revolta da Armada. Neste episódio, vamos descrever como foi a primeira e a segunda revolta da Armada, que são momentos marcantes na história do Brasil. Te explico em menos de 5 minutos. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no... História Rápida. Quando a crise do encilhamento estourou, o ministro Rui Barbosa pediu demissão. Os deputados e senadores colocaram a culpa da crise no presidente Deodoro da Fonseca e pediram que ele renunciasse ao seu cargo. Deodoro não renunciou e disse que os deputados e senadores estavam atrapalhando ele de resolver o problema. Então, em 1891, ele fechou o Congresso, ou seja, tirou o poder dos deputados e senadores de fazer leis. Ele queria esse poder para ele, e isso era contra a Constituição que ele mesmo tinha ajudado a criar. Como resposta a essa atitude autoritária do presidente, o almirante Custódio de Melo comandou seus marinheiros em um episódio chamado de A Primeira Revolta da Armada. Os navios da Marinha do Rio de Janeiro apontaram seus canhões para o próprio Rio de Janeiro e para o Palácio Presidencial. O almirante mandou um recado para o presidente. Se ele não renunciasse à presidência, ele ia dar ordens dos navios de atirar. Então, Deodoro da Fonseca renunciou. O vice-presidente, Floriano Peixoto, assumiu o governo de maneira provisória. De acordo com a Constituição, se o mandato está na primeira metade e o presidente renuncia, morre ou é impedido de governar, o vice-presidente tem que convocar novas eleições. O governo de Deodoro ainda estava na primeira metade. Floriano deveria ter convocado novas eleições, mas ficou enrolando e não convocou. Queria ficar até o final do mandato. Por isso, o almirante Custódio de Melo comandou a segunda revolta da Armada. Mais uma vez, os navios apontaram os canhões para o Rio de Janeiro e fizeram ameaças de disparar caso Floriano não convocasse as eleições presidenciais. Mas Floriano é o Marechal de Ferro. No lugar de convocar novas eleições, convocou o exército, que assumiu o comando das fortalezas litorâneas e contra-atacaram as embarcações rebeldes que bateram em retirada, mas não desistiram. Para vencer de uma vez por todas o movimento dos revoltosos, o Brasil contratou mercenários em Nova York que vieram em navios antigos. Era a chamada Esquadra de Papelão. Jornalistas acreditavam que os mercenários não seriam páreos para as forças rebeldes, porém, os mercenários venceram. Alguns poucos rebeldes sobreviveram e fugiram para a Argentina. Normalmente, a história da primeira revolta da Armada é contada de modo que pareça que o almirante Custódio de Melo é um herói que agiu em defesa dos ideais republicanos e impediu uma ditadura de Deodoro da Fonseca. E na história da segunda revolta da Armada, ele é visto como alguém que estava atrapalhando Floriano Peixoto a restaurar a ordem e o progresso do Brasil. Pouco se fala de que Floriano Peixoto estava no poder de forma inconstitucional, como se ele pudesse ser uma exceção à lei. E o Marechal de Ferro é que passa a ser o herói. Isso acontece porque durante muito tempo a história ensinada nas escolas e ao povo era apenas a história do ponto de vista dos vencedores, como se o mundo fosse dividido em pessoas boas e pessoas más, e que no fim o bem sempre vence o mal. Mas é muito importante a gente observar que todo mundo age em defesa dos seus próprios interesses. Nenhum personagem dessa história, assim como de muitas outras histórias, é totalmente correto e nem totalmente errado. Pessoas são muito complexas. Não existem apenas duas formas de classificá-las. Os filmes de Hollywood geralmente dividem os personagens em mocinhos e bandidos. E de tanto assistir esses filmes, as crianças crescem achando que a vida também é desse jeito. Mas é papel dos novos historiadores mostrar que as pessoas do passado e do presente não são tão simples assim. Até mesmo aquele político para quem você fez campanha com esperança de que fosse consertar o país e que parecia ser exemplar, pode ter um lado decepcionante. E tudo bem se você fez campanha para a pessoa errada. O importante é não fechar os olhos para isso e aprender com os nossos erros para não cometê-los novamente. Floriano Peixoto governou até o final do mandato
Em 1894, finalmente convocou novas eleições. O próximo presidente do Brasil foi o político Prudente de Moraes. Nós já falamos um pouco sobre ele no vídeo sobre a proclamação da República no Brasil. Ele foi um dos fundadores do Partido Republicano Paulista. Se você gostou, curta e inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para ficar sabendo quando saírem novos episódios. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!